Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 1. Glória a Jesus. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Tá tudo bem, gente? Tá todo mundo na bênção? Glória a Jesus. Pessoal da tribo tá só fazendo campeões, hein? Glória a Jesus, hein, Gil? Deus abençoe, hein? Semana passada vocês ficaram em segundo, né? No geral. Então, de parabéns, a primeira vez. E hoje a Sandra também fez uma corrida lá na categoria dela. Cadê a Sandra? Essa grande notória, aleluia. Fez uma corrida hoje, terminou em primeiro lugar na sua categoria. Vamos dar salva de palmas para Jesus, irmão? Amém? Vocês serão primeiro em tudo aquilo que Deus colocar nas suas mãos para fazer. Em todas as áreas da sua vida, pois farão com excelência. Amém? Amém. Sabendo que estão fazendo para Deus, dando o seu melhor, e Deus honra isso. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 1. Quando ele desceu do monte, seguiu uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Quando ele desceu do monte, seguiu uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não conte isso a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Amém? Feche os teus olhos um instante, curve a sua cabeça, conversa com Deus um pouquinho. Já que você veio, aproveite esse momento para ouvir a voz de Deus. Fale com o Senhor: Senhor, eu preciso ouvir a sua voz, Pai. Eu necessito ouvir o Senhor falando comigo nesta noite. Fale comigo, Deus. Espírito Santo, como eu preciso ouvir a tua voz. Como eu preciso da tua instrução, do teu ensino, Senhor. A tua palavra, Senhor, é luz que me ilumina, Senhor. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Não me deixe perdido na escuridão. Ajuda-me, Senhor. Ensina-me nesta noite. E escreve, Senhor, a tua palavra na tábua do meu coração, para eu não pecar contra ti. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Este registro fala do primeiro leproso que fora purificado, que fora limpo, que fora curado, e por que não dizer salvo por Jesus. E esse texto ele tem muito a nos ensinar, a nos instruir. E eu quero caminhar dentro de uma vertente que o Espírito Santo me conduziu de ontem para hoje. A lepra, irmãos, ela sempre foi tida como símbolo do pecado. Nós vemos quando Deus chamou Moisés agora com 80 anos de idade, e ele cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro,
ele viu um arbusto, uma sarça queimando, só que estava queimando de uma forma diferente, porque ele olhava e aquela sarça, ela queimava e continuava queimando, ela queimava e continuava queimando, e a sarça não se consumia. Aquilo chamou a atenção de Moisés, e Moisés vai em direção àquele fogo diferente. E quando ele vai de encontro àquele fogo, aí ele escuta uma voz no meio daquela sarça dizendo: Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está pisando é santo. Ali o Senhor estava ensinando o princípio para Moisés, que não pode existir nada entre nós e o Senhor, nada. Tire a sandália dos seus pés e entre sem reserva, não pode haver nada. O lugar que você está é a habitação do Senhor. Aleluia. E ali o Senhor revela os seus planos, o Senhor revela os seus projetos, dizendo para Moisés que todo o sofrimento que o seu povo estava vivendo, aquele tinha chegado diante dele, tinha chegado a hora, o momento de Deus operar. E Deus diz: Moisés, eu vou usar você. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus vai usar você. Eu posso ouvir um amém? Fala mais uma vez: Deus vai usar você. Faz com um dedinho de profeta assim, ó. Não é falta de educação, não. Faz assim, ó: Deus vai usar você. E aí Moisés, ele tenta fugir, ele tenta se esconder, mas não tem jeito. E Deus, de toda forma que ele tentou, Deus: não, é você. E depois de dizer: eis-me aqui, o Senhor foi e diz assim para Moisés: Moisés, agora eu quero que você coloque a sua mão dentro do seu peito. E quando Moisés colocou: Moisés, agora eu quero que você atire. A mão de Moisés, ela estava branca como a neve, uma lepra se apoderara da sua mão. E nisso o Senhor estava mostrando: Moisés, assim se encontra, ou se encontrava o seu coração. Devido a todo o histórico de vida que você caminhou até aqui, quando ele tira a mão, ele vê a sua mão totalmente leprosa. Mas Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, manda que ele coloque de novo, porque Deus não expõe ninguém, Deus revela o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. E quando ele coloca novamente, e aí o Senhor vai dizer: agora tira. A mão dele estava completamente restaurada. Ali o Senhor estava ensinando o princípio para Moisés, esse princípio de que existe algo que faz separação entre nós e Deus, e só o próprio Deus é capaz de resolver também esse problema. Então a lepra é símbolo do pecado. Fala assim comigo: lepra é símbolo do pecado. Deus sempre usou, irmãos, de meios físicos, de situações, de circunstâncias, para ensinar verdades espirituais. Deus, ele usa uma didática excepcional, falando de uma forma que todos possam entender, todos possam aprender, para que não tenha dúvidas. Então fala assim comigo: a lepra é símbolo do pecado. No dia em que Miriam e Arão se levantaram contra a autoridade de Moisés, porque Moisés havia se casado com uma mulher que não fazia parte do povo ali, e eles se levantaram contra a autoridade de Moisés, e já disseram assim: por acaso nós também não somos profeta nesse negócio? Por acaso nós também? Eles se auto-enviando e se auto-se-posicionando. E Moisés caladinho, a Bíblia diz que agora ele era o homem mais manso da terra. Sabe por quê? Porque Deus tirou o pecado dele. Diga glória a Deus. Porque antes ele resolvia no braço. Antes ele era simples: eu pego, quebro no meio, quebro o pescoço, morreu, acabou, resolvido o problema.
Mas Deus tirou a lepra dele, diga glória a Deus. E agora ele é o homem mais manso da terra. Ele nem se defende, porque ele agora sabe que quem defende ele é o Senhor é a sua justiça. E dentro desse episódio, o Senhor vai e fala diretamente agora com Miriam e Arão. E para saber que com Moisés o meu negócio é diferente. Eu falo com uns através de sonhos, eu falo com uns através de revelações, mas com Moisés o meu negócio é tete a tete, é face a face, para que vocês entendam que eu sou com ele, eu separei dentro de um propósito diferente. Veio sobre Miriam imediatamente a lepra. Deus usando a lepra, algo no exterior, para mostrar o que estava no interior. Imagine se Deus continuasse fazendo isso nos nossos dias, revelando os pecados ocultos, escondidos, motivações que não são as dele, através da lepra. Então o texto que nós lemos, a Bíblia fala de um leproso, e é interessante. Dentro do contexto, e lá desde Moisés, todas as pessoas que se encontravam com lepra, elas eram tidas como pecadoras, alguém que pecou contra Deus, alguém que pecou contra o Senhor, e ficou ordenado que as pessoas que se encontrassem leprosas, elas deviam ser separadas do arraial. Fala assim comigo: a lepra traz separação. A lepra é símbolo de quê? Então vamos falar assim: o pecado traz separação. Deus estava usando uma enfermidade que era terrível, que matava o homem pouco a pouco, ao ponto de se tornar praticamente um zumbi, um morto-vivo, para mostrar, para ensinar, para todos que olhassem, para todos que vissem, inclusive para a própria pessoa que estava passando por aquele momento, que é isso que o pecado faz. O pecado, primeiro, irmãos, nos separa de Deus. Sede santo, porque o Senhor é santo, e sem santificação ninguém verá a Deus. Isaías vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Deus nos trouxe aqui nesta noite para refletirmos acerca disso. Louvado seja Deus por sua bondade, por seu favor, por sua misericórdia, que a lepra não está visível. Ela pode até não estar visível, mas sem sombra de dúvidas tem agido no coração de muitas pessoas. E uma das coisas, irmãos, que a lepra traz, e que ela é terrível, é a falta de sensibilidade. A falta de sensibilidade. Então a lepra traz separação. Uma vez a pessoa estando com lepra, ela tinha que ser tirada do arraial, ela tinha que ficar fora, ela não poderia mais entrar no templo e adorar ao Senhor, ela não poderia mais se relacionar com a sua casa, com a sua família. Mas eu quero que você entenda a forma didática de Deus ensinar. Deus estava mostrando a olhos nus o que o pecado faz. Quem está aqui diga amém. Deus estava mostrando de uma forma muito clara o que o pecado, não a lepra, o pecado faz. O pecado traz separação entre o homem e Deus. E se
Se o homem não estiver bem com Deus, irmãos, as outras coisas também vai ser natural. O pecado traz separação nas famílias, nos lares. O pecado traz separação entre pais e filhos, entre filhos e pais. O pecado traz destruição em todas as áreas da vida do ser humano. O pecado traz sofrimento, traz dor, traz amargura, traz ressentimento. A princípio parece legal, a princípio parece bom, porque Satanás, irmãos, ele é astuto. Quando ele vem com a sua bandeja, ele nunca mostra a totalidade do que ele pretende fazer. Ele mostra a parte boa, ele mostra a parte legal, ele mostra a parte prazerosa. Mas uma vez a lepra entrando no coração do homem, uma vez a lepra, o pecado entrando no coração das pessoas, ela começa também de uma forma muito natural perder a sensibilidade. Está perdendo o dedo, mas nem sente dor. Perdeu parte da orelha, só sabe que perdeu, mas não tem mais sensibilidade. É aquela pessoa, irmão, que está vivendo na prática do pecado, na prática do engano, na promiscuidade, no adultério, na fornicação, e ainda tem coragem de se assentar à mesa e tomar ceia. A lepra faz com que a pessoa perca a sensibilidade e o temor. Não é bem assim. O pastor está pregando muito duro. Deus é amor. Ele é amor, mas também fogo consumidor. Ele é justiça. Ele é justiça. Ele precisa cumprir a sua palavra. E Ele é tão amor, irmãos, que Ele separa uma noite como essa para nos chamar a atenção acerca de algo que tem entrado na vida de muitas pessoas e está levando para o buraco, está levando para o abismo, está levando para a destruição. E não apenas a sua vida, mas a sua casa, a sua família e aqueles que estão perto dele. Esse homem um dia podia cultuar, um dia estava na casa de Deus, mas agora não, ele estava separado. Separado da sua casa, separado da sua família, separado dos seus negócios. Perdera completamente a dignidade, irmãos. Entendam uma coisa: o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, e ele vai levar para o poço, para a miséria. Por um tempo ele até engana, por um tempo ele até ilude, por um tempo ele é mestre do engano. Mas tome cuidado, se ainda tem um pouco de sensibilidade, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Este homem, irmãos, ele tinha um lar, ele tinha uma família, ele tinha uma vida, mas a lepra entrou em sua vida. E estou levando dentro da linha a lepra como símbolo do pecado, amém? O pecado entrou na sua vida, ele permitiu que entrasse na sua vida, ele permitiu que conduzisse os seus passos, até que um dia aquilo que estava oculto foi revelado. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Nada fica encoberto. Eu posso enganar minha esposa pode me enganar, mas não tem como nós enganarmos a Deus.
Eu posso enganar vocês, mas não tem como eu enganar a Deus. Eu posso ser um hipócrita, mas Deus conhece o meu coração. Ele sonda os corações. Ele sabe. Irmãos, e nada que está em oculto ficará sem ser revelado. Esse camarada levava uma vida legal, bacana, como se nada estivesse acontecendo. E assim muitos vão levando a sua vida, irmão, brincando com o pecado, acariciando o pecado, aquilo que você sabe que entristece o Espírito Santo de Deus. Mas de repente não aconteceu nada, pequei, não caiu um meteoro, não caiu um cometa. Não, eu pequei, mas tudo continua indo bem, beleza. Então, isso não tem nada a ver, né? Segue a vida. O diabo está só te dando corda. O diabo está só te dando corda. Na hora que ele puxa, até que um dia a lepra apareceu. Eu vejo essa lepra aparecendo, e dentro do contexto eu vejo uma misericórdia tão grande, porque às vezes para a pessoa cair em si, irmão, é necessário que aquilo que está em oculto se revele. E agora ele se encontrava naquela situação, separado, distanciado de tudo e de todos, vivendo de migalhas. Até a dignidade lhe foi tirada, uma vez que a Bíblia diz que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, do trabalho das suas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. É bênção de Deus. Ao contrário, quando eu vivo nessa prática, ao contrário vem, lhe fora tirada a dignidade. Vivia de esmolas, vivia de favores, do que as pessoas jogavam por cima do muro, ou do que as pessoas, muitas vezes, tinha alguns leprosários que eram fora da cidade, um buraco onde eles ficavam, e as pessoas vinham e jogavam dos restos, da sobra, até a dignidade fora tirada. Mas aí Jesus desceu do monte. Aleluia. Jesus desceu, irmão. Aleluia. Aí Jesus desceu. Glória a Deus. Jesus se despiu da sua glória, deixou o seu trono e habitou entre nós. O único que poderia restabelecer, religar, restaurar, o único que tem todo o poder de curar toda lepra, de cobrir com o teu sangue, não apenas cobrir, mas lavar com o teu sangue todo o pecado. Ele desceu, ele se fez acessível. Eu quero que você entenda isso. O pecado faz separação entre o homem e Deus, e o pecado traz a morte, traz a dor, traz sofrimento e traz uma série de coisas terríveis. O salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. O texto diz que Jesus desceu do monte. Esse texto vem logo depois do sermão da montanha. Por mais que não tenha sido já de imediato, mas vem logo na sequência. Depois de todos os ensinamentos, princípios estabelecidos, Jesus está descendo do monte. E vinha seguindo Jesus uma grande multidão. A multidão vinha o quê? Seguindo. Aquele homem que tinha umas palavras legais. Aquele homem que já estava operando alguns milagres, realizando algumas coisas. Mas é interessante que as pessoas estavam caminhando ao lado de Jesus, mas só um pecador lhe ofereceu um culto como é devido.
vou falar de novo. Jesus estava descendo do monte, uma grande multidão o seguia. Este homem, irmãos, que leproso, trazendo no seu corpo as marcas da lepra, as marcas do pecado, que o tornara impuro, indigno. Este homem que agora vivia nessa situação, quando ele vê Jesus, ele não viu um profeta. Quando ele viu Jesus, ele não viu um mestre. Quando ele viu Jesus, ele não viu alguém que simplesmente operava os milagres, porque ele não pediu para ser curado, ele pediu para ser purificado, para ser limpo, para ser o quê? Perdoado. E o interessante é que como ele faz, aqui existe esse princípio que é muito importante, um pecador arrependido nos ensinando como deve ser prestado um culto em adoração ao Senhor. Ele vem correndo, irmãos, correndo, e ele se lança aos pés de Jesus e o adora. Ele o adora. Então ele estava reconhecendo que Jesus ali era o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Ele adora, ele como um judeu, irmãos, judeu não adora homem, judeu não adora imagem, judeu não se curva diante de homem de forma alguma, só se curva diante do Senhor. Então aquele leproso, de alguma forma, de algum meio, ele conseguiu ver que Jesus, talvez os boatos, as conversas que passavam, ele viu em Jesus o próprio Deus. Talvez se lembrando, ei, o nosso pai Moisés estava leproso, mas foi curado, foi purificado. Miriam, por mais que tenha errado e falhado, quando Moisés intercede por ela, ela pede, e ali Deus vem e a limpa e a purifica. Até mesmo Naamã, que não pertencia ao povo de Deus, quando ouviu a voz do Senhor, quando ouviu a voz de Deus, ele desceu ali no Jordão e mergulhou segundo o direcionamento de Deus. Ele foi purificado, ele foi limpo. Esse é Jesus. Ele pode fazer o mesmo por mim. Adoração extravagante, irmão. Adoração sincera e verdadeira. Enxergar em Jesus não como a multidão enxerga, mas enxergar a Jesus como pecadores arrependidos enxergam. É o caso do cego, assentado à beira do caminho. Uma multidão também seguia Jesus, uma multidão também cercava Jesus, mas aquele cego que estava sentado à beira do caminho, aquele cego enxergava mais do que quem tinha visão. Aquele cego, ele começa a gritar, clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tentaram calar o cego. Por que tentaram calar o cego? Porque o que ele estava falando aos ouvidos de pessoas naturais, de pessoas comuns, de pessoas que não têm visão espiritual, era loucura e até mesmo uma blasfêmia dizer que aquele homem era o Messias, o enviado de Deus. Porque quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo: essa é a raiz de Davi, essa é a raiz de Jessé, esse é o prometido de Deus, o enviado por Deus para remir, para salvar os perdidos, o seu povo. Tentaram calá-lo, tentaram fazer dele, mas no meio da multidão, o diabo, irmão, o diabo está doidinho que eu e você sejamos só mais um no meio da multidão, só mais um que anda de acordo com o movimento. Ah, está indo uma galera ali, eu vou pela galera. Nós não vamos pela galera, nós vamos pelo Senhor. As ovelhas escutam a voz do seu pastor e o seguem, conseguem discernir.
A igreja precisa entender quem é Jesus e quem nós somos, e como Ele merece um culto, como Ele merece ser adorado e exaltado. Nós não vemos Jesus repreendendo aquele homem, dizendo: olha, se levante, não. Jesus aceita a adoração dele, e no fato de Jesus aceitar a adoração dele, o Senhor estava dizendo, não com palavras, mas com atitudes: eu sou Deus. Porque Jesus sabia que só Deus poderia ser adorado, só Deus poderia ser exaltado. Naquele momento o Senhor estava se revelando a todos, mas as pessoas não conseguiam entender, porque a mensagem da cruz, para os que perecem, é loucura, mas para os salvos é poder de Deus, poder que transforma, poder que renova, poder que liberta, poder que escreve uma nova história, poder que perdoa, poder que dá uma nova oportunidade. Ele vem e se joga aos pés de Jesus, ele se humilha diante do Senhor, e a gente precisa aprender com esse pecador, irmãos, com esse leproso, que esse leproso, a Bíblia não fala o nome dele, sabe por quê? Porque podia ser muito bem eu, e podia ser muito bem você, porque nós nos encontrávamos nessa situação, mortos em nossos próprios pecados, mortos em nossos próprios delitos, completamente separados de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados de Deus. Mas aquele homem caiu a ficha, e essa ficha precisa cair em mim, precisa cair em todos nós, todos os dias da nossa vida, que Jesus Cristo é o enviado de Deus para religar, não há um justo sequer, não há um justo sequer, todos ninguém vai para o céu porque é bom, nós vamos para o céu porque Jesus é bom, Jesus é perfeito, e fez uma obra maravilhosa, que nós não tínhamos e não temos a capacidade de realizar. Ele ensina a se humilhar, irmãos. Vivemos um tempo em que ninguém quer dobrar mais os seus pés, dobrar os seus joelhos, diante do Senhor. Uma turma de autossuficientes, de autodependentes, uma turma que acha que é favor para Deus tê-lo no meio da sua congregação, uma turma de orgulhoso, vaidoso, soberbo, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Aquele homem, ele viu em Jesus a oportunidade da vida dele. Ele viu em Jesus a oportunidade. Ele vai, se joga aos pés de Jesus, de joelhos, irmãos. Estamos totalmente rendidos, totalmente entregues, totalmente submissos à vontade do Senhor. Esse homem nos ensina o princípio da humildade, da humilhação, de entender, irmãos, que se não fosse a misericórdia de Deus, há muitos, todos nós aqui, já havíamos sido consumidos. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Jesus está passando aqui, nos dando uma oportunidade de chegar diante dele em humildade, em humilhação, e dizer: Senhor, eis-me aqui. Se tu quiseres, tu podes me purificar, Senhor. Se tu quiseres, tu podes me perdoar. Se tu quiseres, tu podes me lavar. Se tu quiseres, Senhor, o Senhor pode me curar. Eu entendo que o Senhor é soberano, eu entendo que o Senhor é Senhor. É interessante, irmãos, que ele não chega diante do Senhor se auto-justificando. Não, ele chega dizendo: olha, quando ele diz assim, o Senhor pode me purificar, fica implícito que ele está dizendo o que o corpo já dizia: eu sou um impuro, eu sou um pecador, eu sou um falho, eu errei, eu falhei.
Esse pecador nos ensina demais. Ele não chegou com uma série de justificativas. Inclusive, o filho pródigo, quando caiu em si, ele ainda chega com alguma justificativa. Ele volta e ele vai pensando no caminho. Quando eu chegar lá, eu vou dizer para o meu pai que eu não sou digno de ser chamado seu filho, e que ele me faça como um dos servos. E ele vem todo cheio de plano, ele vem todo cheio de projeto, porque o problema dele era o seguinte: na casa do meu pai até os servos passam melhor do que eu. Eu vou voltar para lá e vou ser pelo menos um servo, que pelo menos fome eu não vou passar. Ele ainda voltava tentando se justificar. Mas quando ele viu o amor do pai correndo ao seu encontro, e quando ele diz assim: pai, pequei contra os céus e perante ti, você pode ler que o pai não deixa ele terminar a frase. Ele vai dizer, já o abraça, já o beija. Isso nos constrange. Senhor, se tu quiseres, tu pode me purificar. Eu estou sujo, Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Agora, aquele que encobre as suas transgressões, diz a palavra do Senhor, não prosperará. Você pode até estar aí levando uma vida mais ou menos, vivendo num pecado, um pecado escondido, aquele de estimação, escondido, e acha que não está, mas não vai prosperar. Até mesmo, sabe por quê? Porque a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus é tão grande, que vai fazer com que situações aconteçam para ver se você desperta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora eu te falo, é bem melhor se arrepender antes de confessar, do que chegar ao ponto de perder tudo, do que chegar ao ponto de querer comer a lavagem dos porcos, cheirar como porco, pensar como porco. Chegar a esse estágio aqui é melhor. É interessante que esse leproso, ele nos ensina. Ele nos ensina. Tem uma outra passagem, irmãos, que são 10 leprosos que vão, mas nesse primeiro milagre aqui foi só um. Tem gente que fica dizendo assim: eu vou para Jesus se o meu esposo for, eu vou para Jesus se a minha esposa for, eu vou sim. Não, eu estou indo, porque a salvação ela é individual. E aí depois vem as promessas e também responsabilidade. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Precisa de um. Aí eu vou se o meu amigo for, eu vou se o meu colega for. Não, eu estou indo. Eu reconheço o estado deplorável que eu me encontro. Eu reconheço que eu sou falho e pecador. Estou nessa situação porque eu mereci, por causa dos meus erros, das minhas falhas. Mas está passando aí alguém que me conhece, mesmo antes do ventre da minha mãe ele já me conhecia. Então ele sabe, todas as coisas estão nu. Então eu vou correr diante dele, eu vou aproveitar essa oportunidade. Irmão, vou falar de novo. Jesus desceu, dando a oportunidade agora para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque quem não crê não vai ser condenado, já está condenado. Todo homem sem Jesus, todo homem sem Cristo, toda mulher sem Cristo já está condenada. E foi justamente por isso que Jesus vem e diz: eu não vim para condenar o mundo, porque o mundo já está condenado. Eu vim para dar uma oportunidade, eu vim para dar uma chance, eu vim para mostrar que o meu amor é incondicional, e todos aqueles quanto aceitarem essa graça serão salvos. Esse homem chega com humildade tremenda, dizendo: Senhor, se tu quiseres, Senhor, me purifica. Sabe, em outras palavras também, o que é que fica implícito aqui? Ele estava reconhecendo: Senhor, sozinho eu não consigo. Sozinho eu não posso. Não tem como eu me lavar,
não tem como eu me purificar, não tem como eu me libertar. Irmãos, eu me lembro quando eu era escravo do mundo, quantas vezes o remorso vinha no outro dia, depois de uma noite de dependência química, tudo, e vinha aquele remorso, eu não vou mais mexer, não vou mais mexer, mas na primeira oportunidade estava entrochado de novo, até que um dia eu me lembro dessa oração. Cheguei todo desconcertado, entrei na igreja, cheguei todo desconcertado, numa hora que um momento, que o pastor que estava pregando disse assim: você precisa de uma libertação, e você já tentou e não consegue, eu quero que você venha aqui, eu quero que você se curve e ore ao Senhor. Eu me lembro que eu fui lá na frente, tomei o meu joelho na cadeira que estava assim na ponta, assim, dobrei, e eu fui tão sincero com Deus naquele dia: Senhor, eu já tentei de todos os meios, eu já tentei de todas as formas, mas eu sempre volto, Senhor. Eu estou aqui como esse pastor acabou de pregar, e eu estou te pedindo, me ajuda. A um coração quebrantado e contrito, sincero e verdadeiro, o Senhor não despreza. O Senhor ouviu o meu clamor, se inclinou para mim, estendeu sua mão de bondade, de graça e de misericórdia. Naquela mesma noite, irmãos, eu tive um sonho, em que nesse sonho eu era chamado pelos amigos para entrar na promiscuidade, não, naquelas coisas de drogaiada, tudo, mas no sonho eu voltava para eles e dizia: não, não, não. Mas por que não? Porque Jesus me libertou, porque Jesus me libertou, Jesus me purificou. Nunca mais, irmão, nunca mais. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Cristo faz a obra, quando Cristo faz, Ele faz por completo. Talvez ainda não tenha feito na sua vida, porque você não foi sincero e verdadeiro diante dEle. Senhor, se Tu quiseres, eu creio que o Senhor pode. Eu não consigo de mim mesmo, eu não posso de mim mesmo. Mas sabe o que Jesus fez? Estendeu a mão, tocou nele. Vem cá, João, sobe aqui, filho, sobe aqui. Vem, meu obreiro. Jesus veio e tocou nele e disse: eu quero. Eu quero. Seja limpo, seja purificado, seja livre, seja livre. Eu quero. Irmãos, tudo Deus fez com o poder da sua palavra. O Senhor não precisava tocar naquele homem. Jesus podia simplesmente liberar a palavra, como Ele fez e faz, e tudo acontece. Mas naquele instante, Jesus, com aqueles toques, estava dizendo: eu me compadeço de você. Eu me compadeço. Quando ninguém te toca, Jesus toca. Quando ninguém lhe entende, Jesus entende. Quando ninguém lhe ouve, Jesus escuta. E Ele toca. Você consegue entender quanto tempo fazia que aquele homem não recebia um toque de ninguém, nem podia, porque quem tocasse nele se tornava automaticamente impuro, leproso, impuro, impossibilitado. Mas Jesus levou sobre si as nossas dores, se fez maldição naquela cruz, para que hoje fôssemos chamados de bendito.
Eu quero, tocando nele, com a palavra, Jesus curou o físico, mas com o toque, Jesus curou a alma, dizendo: eu estou contigo. Eu vim para religar mesmo. Obrigado, filho, pode descer. Jesus estava dizendo ali: olha, eu vim para restabelecer um relacionamento. Dia 30 de janeiro, não poderia deixar de falar sobre relacionamento. O pecado te distanciou, mas eu vim para te trazer para perto. Aleluia. O pecado vem trazendo morte, mas eu vim para trazer vida. O pecado lhe roubou a paz de espírito, mas eu lhe ofereço a paz que excede todo entendimento. E essa paz vem de um relacionamento restabelecido com Deus, restabelecido com o Senhor. Senhor, se tu quiseres, eu quero. Claro que Deus quer. Esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus, que os seus filhos estejam sempre próximos dele. E essa vontade foi manifesta na vida de Jesus. E quando Jesus estava preparando os seus discípulos, dizendo que iria, ele vai dizendo aí, ele ainda diz assim: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito: eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar, e quando estiver pronto, eu vou voltar e vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês estejais comigo por toda a eternidade. Essa é a vontade do Senhor, está próximo dos seus filhos. Mas entenda, o pecado nos distancia, Jesus nos aproxima. Ele é o caminho. Uma vez em Cristo Jesus, andamos na luz, como na luz Ele está. Já não há mais comunhão entre as trevas e a luz. Se você está vivendo em trevas, é porque você abriu mão da luz. Eu quero escrever uma nova história. Eu quero restaurar o seu relacionamento com Deus. E é interessante, irmãos, que Jesus diz para aquele homem: vá até o sacerdote. Jesus não mandou que ele corresse para os seus negócios. Jesus não mandou que ele corresse para a sua família. Não que não seja importante. Depois de Deus, é o bem mais precioso que nós temos, é a nossa família. O que o Senhor estava dizendo para ele? Vá até o sacerdote, porque está restaurado o seu relacionamento com Deus. Uma vez restaurado o relacionamento com Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vá até o sacerdote e apresenta a oferta que é devida. O que o Senhor estava dizendo assim: viva a palavra, viva os ensinamentos. Como purificará o jovem o seu caminho? Fala assim comigo: observando segundo a sua palavra. O Senhor volta para os discípulos e diz assim: olha, na verdade vós já estáis limpos. Pelo quê? Pela palavra que eu vos tenho pregado. A palavra. Quem está limpo vive a palavra, e é limpo e purificado a cada dia de glória. Feche os teus olhos e curve a sua cabeça um instante. Dos pecados que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Como está a sua vida, meu irmão? Faz brancos como a
sobre a nossa vida hoje. Deus nos trouxe aqui para nos lembrar de toda a humanidade. Deus ainda tem uma dívida diante. Um problema muito sério. Mas Cristo Jesus veio para pagar essa dívida e nos restaurar consigo mesmo. Deus, a palavra de Deus diz que Deus nos restaurou consigo mesmo em Cristo Jesus. Mas em Cristo, eu quero que você saia daqui consciente acerca do amor de Deus para com a sua vida, para que nós que estamos aqui diante de Deus, ninguém tenha nenhum tipo de justificativa. Não adianta você querer tampar os seus ouvidos agora, não. Sem Jesus, estamos fadados ao inferno. Mas em Jesus é a vontade de Deus. Existe um céu nos esperando. Existe algo chamado pecado. E aqui eu volto. Se porventura existir no nosso meio alguém que está brincando com Jesus, alguém que diz: eu já confessei Jesus, estou bem na fita e tá, ok, será que nasceu de novo? Porque dura coisa será, irmãos, dura coisa será naquele dia o Senhor olhar para nós, que Deus tenha misericórdia, e dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas como, Senhor, em teu nome eu cantei, em teu nome, Senhor, eu preguei, as pessoas até derramavam lágrimas. Em teu nome, Senhor, expulsei demônios. Tudo foi em meu nome. Você só esqueceu de uma coisa, cara, que eu uso até jumenta. Não confunda ser usado com Deus com intimidade com Deus, que por misericórdia aos seus, Deus usa quem Ele quer. O camarada ainda tenta argumentar com Jesus, dizendo que Jesus está errado. O camarada é tão arrogante, tão prepotente, que ainda quer contar suas vantagens, achando que é por mérito, achando que é por obra. Eu fiz. Você fez, só que você não entendeu que tudo isso só foi possível pela mensagem da cruz. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Às vezes fala que é Senhor, Senhor só da boca para fora, só da boca para fora, mas não se submete aos ensinos e às instruções. Prepara-te, ó Israel,
para te encontrares com o Senhor teu Deus. É tempo de rever conceitos, é tempo de arrependimento. Não brinque, não brinque, não brinque, não brinque. Pode ser muito pesado as consequências do pecado. Feche os teus olhos, Pai. Eu oro ao Senhor nesta noite, Espírito Santo, que esta palavra possa encontrar corações tementes ao Senhor nesta noite. A minha oração é, meu Deus, se porventura tiver alguém no nosso meio que ainda não confessou ao Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, Espírito Santo, que o Senhor possa trazer a sua consciência, o seu entendimento, a situação de pecador, de leproso que se encontra, e que esse sentimento não seja uma acusação, mas que seja uma manifestação da graça do Senhor, dizendo: eu estou aqui para mudar essa história, eu estou aqui para transformar essa história, eu faço nova todas as coisas. Eu oro ao Senhor, só o Senhor é capaz, só o Senhor é capaz de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, Senhor. Que não sigamos ao Senhor por convencimento humano, mas por conversão espiritual, uma obra do Teu Espírito em nossas vidas, Senhor. E se porventura no nosso meio, Senhor, existem pessoas que estão brincando com o Senhor, vivendo uma vida dúbia, Senhor, perdeu a sensibilidade por causa do pecado, já não trata mais as coisas do Senhor como algo santo, o temor já se foi, Senhor. Meu Deus, a Tua palavra diz que o Senhor não apagaria o pavio que fumega. Se tiver ainda fumegando um pouquinho, reacende, Senhor. Que haja arrependimento, Senhor. Eu oro ao Senhor, Espírito Santo. Os perdidos sejam salvos, Senhor. É para isso que a igreja, é por isso que a igreja ainda não foi arrebatada da terra. Porque existem perdidos que já foram escolhidos pelo Senhor, apenas não sabem. E esta obra é Tua, Senhor, eu oro a Ti. Coloque a sua mão direita à altura do seu coração. E aí aonde você está, converse com o Senhor, converse com Deus, ore ao Senhor, se jogue aos pés do Senhor nesta noite, se jogue aos pés do Senhor, agradeça a Ele por essa oportunidade, agradeça a Ele por esse momento. Se você precisa se reconciliar, se reconcilie com o Senhor aí no seu lugar. Se você ainda não confessou a Jesus, faça como aquele leproso: Senhor, Senhor, eu te chamo de Senhor, Senhor meu e Salvador meu. Eu necessito da sua graça, eu necessito do seu perdão, eu necessito do seu favor. Senhor, o Senhor pode me purificar, me purifica. Se existe alguma área na sua vida que precisa de libertação, se você se encontra aprisionado e já tentou de todas as formas, leve isso diante do Senhor nesta noite. Leve isso diante do Senhor neste momento. Clame pelo seu auxílio, clame pelo seu favor, clame pela sua misericórdia. Porque Ele te diz: eu quero, filho, eu quero, eu vim para isso, eu vim para trazer liberdade aos cativos, eu vim para fazer com que os coxos andem, os cegos enxerguem, eu vim para trazer vida, e vida em abundância, eu vim para trazer direção. Há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza.
aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Fala assim comigo: Senhor meu Deus, obrigado por esta noite. Obrigado por se fazer acessível. Obrigado, Senhor, por não desistir de mim. Eu me prostro aos teus pés e reconheço ao Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Ajuda-me, Senhor, nas minhas fraquezas. Limpa-me, Senhor, e serei limpo. Purifica-me, Senhor, e serei purificado. Liberta-me, Senhor, e serei liberto, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Se foi sincero, bata palmas e glorifique a Deus.